Pelo gabarito aqui dos exercícios, deixa eu ver, exercício 2, faltava o 2 e o 3, né? Primeiro exercício era mais para vocês se habituarem ali como usar uma tupla. Então, a ideia era que vocês tivessem uma lista com vários números agrupados em tuplas e depois fizessem a média, percorressem essa lista e aí fizessem a média para cada tupla ali para gerar uma lista resultante. Então, vamos no main aqui primeiro. Main. Vocês podiam começar assim, já testando diretamente a lista, né? Só para ver. Eu fiz duas versões diferentes aqui para ler os números. Uma delas aqui, que é esse cara aqui, que é esse aqui, eu coloquei como padrão, como valor default para esse parâmetro aqui, total de tuplas 4, se alguém não passar. Então aqui, se o cara não passar nada, ele usa como 4 o total de tuplas, e aí faz esse for para fazer isso 4 vezes, então ele vai ler 4 pares de 4 vezes 4 valores. Então aqui, para criar a tupla, eu precisava ler os valores individualmente e depois construir a tupla, para depois adicionar essa tupla na lista, com o método append. Lembrando que eu tinha que construir a lista vazia antes. Fiz uma outra versão dele aqui para ficar genérico. Então, além de receber esse total de tuplas, também recebeu o número por tuplas, para não ficar fixo com 4. Então, tem essa outra possibilidade também. A diferença é que a gente tem que ter um laço para as tuplas e depois tem que ter um outro laço para ficar guardando as informações. Então, eu salvei desse jeito aqui, que é genérico, a gente não sabe quantos valores a gente vai ter que agrupar na tupla. Eu posso criar a lista desse jeito, então tradicional, percorrendo a lista e dando append, e depois usar esse método tuple aqui para transformar essa lista numa tupla. Tem um método chamado list que faz exatamente o contrário. Então eu tenho uma tupla e transforma numa lista. E aqui para calcular a média, bem simples, percorri a lista, comecei um somatório em zero, que eu sei que são vários valores dentro da tupla. Aí fiz um for, fiquei acumulando esse somatório, calculei a média e dei um append dessa média para ele ficar guardando essa média aqui dentro da lista. Então ele vai para a próxima interação do laço, soma volta a ser zero, e aí esse cara é calculado e assim vai. Alguém tem alguma dúvida aqui nessa questão? Na 3, a ideia era essa aqui, vocês tinham que ter uma tupla de valores, e aí eu queria que vocês calculassem o produto deles, então basicamente teria que percorrer a tupla e acumulando a multiplicação, ao invés da soma. Então aqui, usei o números que eu tinha feito na outra, praticamente a mesma coisa que eu fiz naquele outro exercício. Até dava para dar um import ali, né? Dá para fazer isso. E aqui eu fiz um pouquinho diferente. Então, antes de percorrer a tupla, eu transformei numa lista. Então, eu recebo a tupla aqui, preenchidinha, pronta, transformo numa lista, e aí depois eu vou fazendo a multiplicação. Lembrando que, no caso do produto, eu não posso começar em zero, porque senão o resultado da multiplicação vai ser sempre zero. Né? Eu testei aqui só para ver se funcionava. Uma eu testei com valor fixo, outra eu testei com aquela função ali que lia os 6 números. E é isso. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai começar o nosso último conteúdo desse módulo. São os dicionários. Então, eu precisava ensinar tuplas para vocês, porque a gente vai acabar usando depois também tuplas, listas. Quando um problema for complexo, a gente vai ter que acabar usando todas essas ferramentas, né, na hora de fazer uma solução. Até o momento a gente viu strings, que são cadeias de caracteres, né, várias letras. Listas, que pode ser uma lista de qualquer coisa, mas sempre indexada por número. E tupla, que são um agrupamento que eu não posso modificar de
de algum elemento, de vários elementos na realidade. E independente desses três serem diferentes, a forma que eu acesso eles é sempre com colchetes. Se eu quero acessar uma posição específica, né, da string, da lista ou da tupla, e aí eu tenho que dar um número. A posição, porque todos esses três, essas coleções de elementos, elas são ordenadas por números. Então eu tenho a posição 0, posição 1, posição 2. A diferença dessas estruturas para o dicionário é que ao invés de ter a relação de ordem que eu tenho pelo número, ou seja, o que está na primeira posição, o que está na segunda, o que está na terceira, eu tenho a relação, a associação de uma chave para me revelar qual é o valor associado àquela chave. Então, quando eu quiser acessar algum elemento do meu dicionário, eu preciso passar qual é a chave que eu quero acessar para ele me dar o valor correspondente. Se eu usar uma outra chave para aquele dicionário, ele vai me dar um outro valor. Então, as chaves são únicas. Só que a gente não precisa usar como chave um número. A gente pode usar uma string, pode usar uma tupla, pode usar o que a gente bem entender. Então, aqui um exemplo ali embaixo, ó, por que a gente usaria um dicionário, por exemplo? E por que se chama de dicionário em Python, né? Um exemplo é literalmente um dicionário. Por exemplo, de inglês para espanhol, eu quero saber o que uma palavra significa, então eu vou usar como chave a palavra. E aí o valor associado a essa palavra vai ser o resultado que eu quero acessar quando eu for usar o dicionário. Então eu posso usar como índice uma string, por exemplo. Como é que a gente cria um dicionário em Python? Então, o que indica que é um dicionário? Como é que a gente cria uma lista? Com colchetes. Como é que a gente cria uma tupla? Com parênteses. Como é que a gente cria um dicionário em Python? Com as chaves. Então, daquele momento em diante ali, da primeira linha aqui em diante, eu já criei um dicionário vazio. Aqui eu adicionei um elemento, aqui eu adicionei um segundo. Então, eu usei como chave naquela primeira inserção o texto one, que é o termo em inglês, e o valor que eu associei a essa chave one é o uno, que é em espanhol. Mesma coisa embaixo. Então, adicionei um novo elemento para a chave to, eu adicionei o dos. Então, acabei de fazer a relação entre uma chave e um valor, uma chave e um valor. Tem dois pares de elementos nesse dicionário. Aqui, eu posso também, se eu souber quais são já de cara, quais são os pares de elementos, eu não preciso fazer a adição daquele jeito que eu fiz antes. Eu posso simplesmente abrir as chaves e colocar separado por vírgulas esses pares de valor. Então, a minha chave é color ali nesse caso, dois pontos, que vai dizer qual é o valor depois. Então, chave, dois pontos, valor. Então, color, dois pontos, green. Se eu usar color ali como chave, vai me retornar o valor green. Se eu usar points como chave, vai me retornar o valor 5. Então, vocês podem ver aqui. Então, quando eu executo aquele código ali, ele me dá um print do green, que é o primeiro valor, dá um print do 5, que é o segundo valor. Vocês podem notar que esse cara é uma string, é o valor, esse cara aqui é um inteiro. Eu poderia usar qualquer tipo de informação para guardar ali. Não fico restrito a ter sempre o mesmo tipo de informação. Então aqui eu tenho um outro exemplo. Se eu tenho aquele alien 0 ali, e aí eu tenho a cor que é verde, os pontos que é 5. Se eu der um print disso, vai aparecer o meu dicionário inteiro ali, com os elementos que ele tem, os dois pares de informações. E aí se eu pegar e adicionar uma outra posição, x position ali com valor 0, e uma outra chave y position com valor 25, eu acabei de adicionar mais dois pares de informações no meu dicionário. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Não entendeu alguma coisa por enquanto? Eu fiquei um pouco confusa com essa parte de adicionar mesmo essa parte aqui de tu adicionar um elemento a mais depois de já ter adicionado elemento. Então, sempre que eu usar, por exemplo, aqui eu tinha essa chave, né, que me dá esse valor. Aí eu tenho essa outra chave que me dá esse valor aqui, né? Se eu usar aqui com colchetes alguma chave que não está aqui definida antes, ó, não é points, não é Uhum. color, né? É x-position, então é uma outra coisa. Se eu usar uma outra coisa e passar um valor para ela, eu estou adicionando, é como se eu tivesse feito aqui uma vírgula e botado x-position e botado o valor zero. Se eu usar um valor que já existe, então, por exemplo, se eu botasse aqui points,
e eu botasse zero, a partir de que eu executasse essa linha aqui, esse valor ia valer zero. Uhum. Então, se eu usar uma chave que já existe, aí eu estou alterando um valor pré-existente, né, a partir daquela chave. Se eu usar uma chave que não existe, eu estou criando uma nova. Então, eu estou adicionando uma chave nova que vai estar sempre associada a algum valor específico ali, que nesse caso eu botei zero ali no X e 25 no Y. Entendi. Obrigada, Sara. Mais alguém? Então, aqui que eu acabei de falar para ela aqui, ó, a gente tem, nesse caso aqui, eu tenho uma chave que é color, eu tenho o valor green, aí dei um print desse valor a partir da chave color, que é o que eu fiz aqui. Se eu modificar o color para yellow, a partir dessa chave color, ele vai mostrar, antes mostrava que era verde, agora vai mostrar que é amarelo. Então a gente alterou, eu não adicionei um novo elemento, eu alterei um elemento que já existia antes. Uma forma de remover um elemento de um dicionário, a partir de sua chave, é usar o comando del, parecido com o que a gente tinha em listas, né? Então, aqui a gente tem esse dicionário chamado inventário, que representa o inventário de uma fruteira, pelo que parece aqui. E a gente tem aqui qual a fruta que é, que a gente vai usar como chave, o nome da fruta. E aqui a quantidade de frutas que a gente tem no estoque. Então aqui em bananas eu tenho 312, laranjas 525 e assim vai. Então se eu der um print desse inventário aqui, ele vai mostrar o dicionário completinho, né? Se eu quiser remover algum desses caras, eu tenho que usar o comando del. Então é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Del inventário, uso o nome do meu dicionário e uso a chave que eu quero remover. Então, eu quero remover as peras do meu inventário, acabar as peras. Aí, se eu der um print novamente desse cara, vai aparecer todos eles sem as peras. Se eu desse um del bananas, ele ia apagar esse cara aqui também. Então, esse é um jeito, é um comando que a gente pode usar para apagar um par de elementos ali do nosso dicionário. Aqui mais algumas funções que a gente pode usar para dicionário, tá? A gente tem a função len, que é a mesma que a gente usa lá em listas. Ele não vai contar o par, tá? Ele vai contar que a gente tem três pares, né, de informações. Porque a chave é só o jeito que a gente acessa o valor, né? E aqui a gente tem esses dois caras aqui, que esse aqui me retorna uma lista, o keys, me retorna uma lista com as chaves, então ele vai retornar alguma coisa assim, a gente pode salvar numa variável. E o values vai me retornar uma lista somente com os valores, na ordem. Então aqui esses são as chaves, ó. Essa chave, essa chave, essa chave. E o values vai me retornar uma lista somente com os valores. Isso pode ser útil em algum momento, vai depender do problema que vocês tiverem nas mãos. O items é um outro método que dá para usar. Ao invés dele retornar só os valores ou só as chaves, ele retorna uma lista. Ó, aqui vocês já estão acostumados com isso agora. Retorna uma lista e dentro dessa lista a gente tem uma tupla para cada par de informações. Então, uma tupla para ter, que dentro dela eu vou ter a chave, vírgula, o valor. Aí depois tem uma outra tupla, a chave, vírgula, o valor. Então, se eu usar isso, ele me retorna essa lista para que eu possa percorrê-la do jeito que eu quiser. Então, aqui, como é que a gente pode fazer um laço de repetição para percorrer um dicionário daí? Então, uma forma de fazer isso, se a gente estiver interessado tanto nas chaves quanto nos valores, aqui eu tenho um dicionário aleatório aqui com A, B e C e com alguns números associados à letra. Então, para percorrer, eu vou usar um for, vou usar uma tupla aqui na realidade. Então, aqui eu estou dizendo, eu vou receber desse método aqui, items, o par de informações toda vez. Então, é sempre a chave, vírgula, o valor. Aqui dentro do laço, posso fazer o que eu bem entender, tanto com a chave quanto o valor. E eles vão vir na ordem. Então, a primeira vez vai vir o C e o 2, depois vai vir o A e o 0, depois vai vir o B e o 1 e assim vai. Lembrando que no dicionário a gente não tem ideia de ordem, tá? Embora, se a gente não fizer nenhuma ordenação, ele vai acabar mostrando pra gente na ordem que a gente inseriu. Tem uma outra possibilidade. Então aqui fiz um pouquinho diferente o laço de repetição.
eu usei aquele método keys, que vai me retornar as chaves somente, e aí aqui eu acessei cada uma das chaves para me dar o valor associado. Então, na prática aqui não está nem mostrando o A, né? Vai mostrar o 2, vamos fazer certinho aqui. Ah, tá não, tá certo. O 0. Para ele fazer isso, a gente precisava botar a chave aqui também. Faltou isso. E qual é o truque? Por que ele mostrou desse jeito, ó? Não mostrou na ordem que estava inserido? Porque a gente usou essa função sorted aqui. Então, essa função sorted recebe como parâmetro uma lista e ordena ela. Então, nesse caso aqui, a gente ordenou 0, 1 e 2. E a gente acabou ordenando pelo número, né? Se bem que foi pela letra. Não, foi pelas chaves, né? Foi alfabeticamente. A, B e C. Coincidentemente, a gente está na mesma ordem numérica. Então, aqui a gente só vai precisar de uma variável nesse for, porque aqui a gente só pegou as chaves. Para acessar os valores dessas chaves, eu tenho que usar o colchetes daí, que nem uma lista, como se fosse uma lista. Aqui uma outra possibilidade, que é, eu tenho aqui um dicionário, né? Então aqui são pessoas que responderam se gostavam mais de Python, da linguagem C, da linguagem Ruby, e aí fui adicionando essas pessoas no dicionário. Dúvida. Dict values. Cara, me dá um exemplo aí. Posta um código aí que tu fez, né? Não, é que no meu, quando eu fiz igual o teu aí, e daí usei o comando .values, Uhum. só que daí quando ele vai e me printa, ele me printa com isso aí na frente. Esse é exatamente que nem esse exemplo aqui? Isso, daí se eu usar também o, sei lá, o ponto .keys, ele vai me retornar com o underline keys. Mas tu deu um print do dicionário inteiro. Teria que ver o teu código ali. Ver se ficou exatamente igual, só para eu ter uma ideia. Dá uma procurar, depois me posta ali no. Espera aí que eu vou fazer um código, daí eu te mostro. Beleza. Uma possibilidade aqui também é mostrar os valores. Por que que eu coloquei aqui, ó? Eu só quero mostrar os valores, então eu não estou interessado na chave, né? Então a gente pode usar o ponto .values. Por que que eu coloquei como parâmetro do set? Esse método set, ele cria uma lista com uma lista que eu passar como parâmetro, retirando ocorrências iguais. Então, se eu tenho várias vezes Python, ó, ele vai mostrar uma vez só. Então, se eu tiver mais de uma entrada no valor, aí eu posso usar esse set para remover isso. Se eu não usar o set aqui, teoricamente ele tem que mostrar Python, C, Ruby, Python de novo. Posso usar o método get para obter um valor a partir de uma chave. Então é basicamente que nem usar o colchetes, exatamente igual. Você tem que ver que sempre tem que chamar o get a partir do nome do dicionário de vocês, tá? Não podem usar direto aqui sem estar o dicionário associado. Vocês podem usar num condicional, num if, testar se alguma coisa está dentro de outra. Então, por exemplo, aqui eu estou testando se o one, que é uma chave, está dentro desse dicionário, e aqui estou testando se um outro está dentro, uma outra chave está dentro desse dicionário também. Então, esses testes com um operador in vai sempre retornar verdadeiro ou falso, né? Aqui um código exemplo para fazer uma ordenação um pouquinho diferente. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista de tuplas, né? Isso aqui é mais uma curiosidade. Então, aqui eu tenho uma lista de tuplas, no qual cada tupla que eu tenho aqui representa uma pessoa. Então, é o nome da pessoa, uma letra aqui que eu não sei o que que é, e um número. A idade, provavelmente. Então, eu quero usar o sorted aqui para ordenar. Eu estou dizendo qual é o nome da minha listinha. E aí eu posso usar esse lambda aqui para dizer por qual desses campos eu quero ordenar. Então, botei esse exemplo só para mostrar para vocês que tem como fazer isso também, quando eu tenho mais informações aqui, né? Se eu tiver uma chave simples ali no dicionário, funciona perfeito. E aqui, por exemplo, aqui eu uso o sorted para um dicionário específico, aqui ele já vai ordenar pela chave automaticamente, né?
Posso ter uma lista de dicionários. Então, aqui a gente tem um dicionário, 2 e o 3. E aí aqui eu criei uma lista com cada um dos dicionários que eu tinha. Então, se eu percorrer essa lista e ficar mostrando, ele vai dar um print de cada dicionário que eu tenho ali. Uma pequena observação para vocês. Aqui um outro exemplo. Não tem nada demais aqui. Uma lista em um dicionário, posso ter também. Então, por exemplo, aqui eu estou representando pizzas, né? Então aqui uma pizza vai ser um dicionário. Então aqui a primeira chave que eu vou usar é se a crosta da pizza vai ser com borda, sem borda. Aí o que vai ter de coberturas? Então, como são várias coberturas, o valor associado ao toppings, que é a nossa chave, eu vou ter uma série de valores. Então, o atributo, o valor associado a essa chave é uma lista. Eu posso ter, não preciso ter um valor simples ali associado, né? Posso ter várias. Que é o que está mostrando aqui, ó. Aqui eu fiz uma espécie de enquete. Então, pergunto para as pessoas qual é a linguagem favorita de programação. Então, a Gina respondeu que ela gosta de Python e de Ruby. A Sarah respondeu que gosta de C só. O Edward gosta de Ruby Go. E o Phil gosta de Python e Haskell. Então, para cada chave que eu tenho, que é o nome da pessoa, eu vou associar a uma lista de respostas deles. E aí, quando eu for percorrer para ficar mostrando isso, cada um tem o seu valor associado. Lembrando que a gente tem que, nesse caso, ter um for para percorrer todos os pares de informações. Como nesse caso a informação é mais de uma, a gente tem que ter mais um laço de repetição aqui para ficar percorrendo essa listinha interna. Então, vamos fazer esse exemplo aqui para vocês. Ó. Aqui a gente vai programar agora, eu vou programar com vocês, e a gente vai fazer uma solução para esse problema aqui. Então, a gente quer fazer um cadastro de um time de futebol, sendo que cada jogador de futebol vai ter um nome, a posição onde ele joga, que tem que ser alguma das que estão listadas abaixo ali, o salário, que é quanto que ele ganha, só que o salário é fixo. Então, se o cara for goleiro, ele vai ganhar 50 mil. Tem que seguir essa regra que está aqui, né? Então, a gente vai criar um programa que permite cadastrar isso. Para facilitar a nossa vida, como isso aqui é fixo, a gente pode criar um dicionário que associa a posição com o valor que ele deve receber. Então, facilita a nossa vida lá. Então, vamos fazer o seguinte. Tá aqui, exemplo 4, tá aí. Então, aqui eu botei a descrição do problema nosso. A gente pode já criar de cara. Então, posições. O que é posições? É um dicionário. Aqui eu já colei o que eu tinha como opção lá. Então, aqui vai ser uma string, que é a nossa chave. Vamos botar em minúsculo para não confundir. E aqui, quanto que ele ganha? É um valor, né? Então, vamos botar como número mesmo. Vou separar e vou botar o segundo cara, que é o lateral. 20 mil. Pode ser que dê problema se tu copiar e colar, né? Às vezes ele dá uma surtada. Ele copia coisa que pra gente não aparece. Algum código ASCII ali interno e pode dar problema. Vamos testar. Qualquer coisa eu abro no PyCharm depois. Tá, 30 mil. Vamos botar sem esse ponto aqui, porque não existe aqui em programação. Vou tirar aqui, beleza. Volante. Show de bola, 10 mil. E armador e atacante. Armador das antigas aqui, né? Tá, beleza. 30 mil também. E por último, o atacante. Vou mostrar aqui. Beleza, 30 mil. Então, eu acabei de criar o dicionário, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, a gente tem que pedir as informações, né? Então, vamos fazer aqui uma repetição para sempre aqui. Vamos pedir para ele qual é o nome, né? E antes vamos criar uma listinha para a gente salvar as informações. Então, vamos chamar de time. Inicialmente é uma lista vazia. Então aqui a gente vai pedir com input.
o nome. Vamos ver como é que a gente vai fazer como parada. Vamos perguntar se ele quer continuar. Mais fácil. Tá. Então aqui eu li um nome. A gente vai. Não, vai ler a posição também. Então preciso saber qual é a posição. Posição. E aí aqui a gente já pode. Vocês vão me dizer, a gente vai perguntar já também quanto que ele vai ganhar, que é o salário. Não, porque a gente vai tirar do nosso dicionário. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se posição not in posições tem aquele métodozinho, né, chamado de chaves. Então, isso significa que se o cara botar uma posição inválida, ó, não é goleiro, não é lateral, não é zagueiro, não é volante nem armador, nem atacante, eu vou botar uma mensagem de erro. Então, eu vou dizer para ele aqui posição, e vamos fazer já aquele negócio do lower, para a gente não, quando for comparar aqui, não dá problema, né? Então, beleza, posição, vou botar assim, erro, posição inválida. Caso contrário, tá tudo certo, e aí a gente já sabe que a gente pode pegar o salário a partir do nosso dicionário. É o que a gente vai fazer. Então, o salário recebe o nome do nosso dicionário. Como é que eu acesso um valor? A partir da chave. Qual vai ser a chave? Posição. Se ele chegou nessa linha 30, a gente sabe já que realmente a posição é válida. É um desses caras aqui que vai me retornar um desses valores associados. E agora eu vou perguntar para vocês, na lista, como é que a gente vai adicionar? Quem é que tem uma ideia de como adicionar um jogador? A gente tem informação do nome, da posição e do salário. Quem é que me dá uma ideia de como fazer isso agora? Tem a minha lista aqui, né? Vou dar um append. Mas vou dar um append do que aqui? Quem é que tem uma ideia aí? Eu só tinha pensado até o append, calma aí, senhor. O que eu posso usar aqui para adicionar um jogador aqui? Uma tupla? Exatamente. Então, uma tupla é exatamente para isso, para eu agrupar uma série de informações que representam uma única coisa. Então, por exemplo, o jogador aqui, eu vou criar uma tupla que representa o jogador inteiro, com o nome dele, posição e salário. Aí adiciono esse jogador e era isso. Vamos dar um print aqui da... Vamos fazer assim, quando der posição inválida, a gente dá um break. Mais fácil para nós. Tá, e chegou aqui no final, a gente vai dar um print da nossa lista de jogadores cadastrados. Vamos ver se funciona, se não ficou nenhum erro. Não ficou por enquanto. Então vamos ver aqui. Me diga o nome do jogador aí. Neymar. Neymar. Beleza. Posição. Ele é atacante, né? Ele não é armador. Atacante. Não é lista, é posições. Né? Erros acontecem. Né? Cadê a lista? Lá embaixo no apêndice, senhor. Time, né? Time. Isto. Show. Vamos de novo. Não quer ser cadastrado Neymar, hein? Neymar. Então, atacante. Ele já pegou, então ele já adicionou o Neymar lá, assim a gente precisa se preocupar com isso. Para quem é colorado, não tem mais ele, né? Foi para a China, eu acho. Atacante também. Do Grêmio. Claudinho, senhor. Claudinho. Quem é o Claudinho? Do Joga em quê? Bragantino. Ele é armador? Ele é armador. Armador. Vamos botar um goleiro, quem é que sabe um goleiro? Bota o Jeromel, senhor. Jeromel, beleza. Também sou gremista. Zagueiro. Não, eu não sou verdade, mas eu gosto do Jeromel só do Grêmio. Então vamos fazer uma coisa aleatória aqui, botar um Z, porque aí a gente quer sair do laço e ver se a lista foi cadastrada. Ah, ele só sai depois, né? Ah, não, o nome não, tá certo. Ah, de novo lista, tinha. Cadê? Ah, maldito.
Vamos cadastrar de novo, fazer o quê? Vou colar daqui. Neymar. Opa. Esse é o problema de uma linguagem interpretada, né? Se a gente estivesse programando em Java, por exemplo, ele já ia me dar o erro antes de eu executar. Porque ele ia compilar o código antes de me dizer que eu poderia executar ele. Essa é a diferença. Claudinho. Não conheço o Claudinho. Jeromel. Zagueiro. Agora botar um nome qualquer, na posição qualquer, tá lá. Ó. Então a gente tem aqui a nossa listinha de jogadores. Cada jogador é representado por uma dupla. Aqui a gente tem o segundo, o terceiro, com seus respectivos salários. Todos deram 30 mil, será que tá certo isso aqui? Atacante é 30 mil, zagueiro é 30 mil. A gente só escolheu quem tinha 30 mil, mas tudo bem. Se a gente botasse um lateral ali, ia dar um valor diferente, ia dar 20 mil ali para ele. Dúvidas aqui, pessoal? Então, nessa solução aqui, nesse problema, isso aqui facilitou muito a vida. Se a gente não usasse um dicionário aqui, a gente ia ter que fazer um monte de if. If, elif, if, elif, if, elif. E ia poluir o nosso código, né? Aqui facilita bastante, até para validação, ó, nessa hora de testar aqui. E no caso da tupla, a gente consegue agrupar essas informações também para criar uma coisa só. Dúvidas, questões? Vamos percorrer o dicionário aqui, ó, de um jeito melhor. Então, for jogador em posições, não, time. Aí aqui, se a gente quiser, por exemplo, a gente pode botar... A gente está com uma lista de tuplas, né? Então, a gente pode botar aqui nome. E aí a gente põe time... Opa, não, jogador, que é a nossa tupla inteira ali. E aí, para acessar a posição 0, que é o nome, eu uso assim. Vamos fazer a mesma coisa para o... A gente tem o posição e salário. Vamos botar só o nome e o salário. Inovar aqui. Se a gente fosse só mostrar o salário associado, daí a gente coloca jogador na posição 2. E se a gente quiser mostrar também a posição que ele joga, daí eu coloco o jogador na posição 1. Então aqui a gente está acessando a tupla, de fato. Vamos ver se funciona. Aqui tá certo, jogador, time. Tá, a princípio tá ok. Vamos ver. Vou cadastrar uns dois só pra gente ver. PP. Atacante, eu acho. Diz um jogador do Inter, né? Moisés. Moisés. Credo. Moisés joga onde? No meio? Lateral. Lateral. Bom pra dar um diferente. Né? Lateral. Então tá lá, agora a gente mostrou um jeito bonitinho. PP atacante ganha 30 mil, Moisés lateral ganha 20 mil. Não, tá bem longe da realidade isso aí. Mas tudo bem. Então, aqui a gente acabou de usar as três coisas que a gente aprendeu nesse módulo. Lista, tupla e dicionário. Vocês notam que se a gente não fizesse isso e se não usasse dicionário, já ia aumentar o nosso código, ia complicar ele. Se a gente não usasse tupla, também ia complicar. Imaginem aqui, como é que a gente ia salvar essas informações aqui se não fosse assim? Se eu botasse simplesmente aqui, vou adicionar na lista, né? E adiciono assim. Isso a gente está adicionando uma série de elementos na mesma lista de coisas diferentes. Para acessar esse cara, eu ia ter que calcular. Tipo, o primeiro cara ia estar na posição 0, primeiro nome, né? O próximo nome está na posição 1, 2, 3. Então eu tenho que sempre ficar somando de 3 em 3 para saber o nome, assim é uma confusão. Com a tupla, eu tenho uma entidade mesmo. Tenho o jogador, de fato, aqui no exemplo. Questões aqui até agora, pessoal? Do exercício, vai fazer alguma coisa? Não. Acho que tá tudo certo até aqui. Voltando aqui, então.
Aqui uma observação aleatória, não, é mais para vocês poderem se divertir quando quiserem fazer isso. A gente tem em Python uma função que gera números aleatórios, randômicos. Então, isso pode ser útil quando vocês forem fazer um jogo, né? Normalmente a gente cria um jogo lá no final da disciplina, antes da pandemia. Agora eu não sei como é que vai ser no módulo ali. Um jeito de fazer isso, ó, é importando o módulo random. Nesse caso aqui eu estou criando 10 números randômicos, por isso que eu fiz esse for. Vocês não precisam fazer isso, né? Vocês podem só chamar a partir do random, a função random, tem o mesmo nome, tem que usar os parênteses. Ele vai gerar um número para vocês aleatório de 0 a 1. Então, tipo, aqui tem um exemplo, ó, dos 10 números que ele gerou. Aí, se a gente quiser que não seja um número quebrado assim, por exemplo, se a gente quiser que seja na faixa de 0 a 80, aí basta que eu transforme ele para inteiro e multiplique pelo tamanho que eu quero. Então, pegando o mesmo código que eu tinha antes, só transformei para inteiro, multipliquei por 80. Na realidade, eu multipliquei por 80 depois transformei para inteiro, né? Para não ter nada depois da vírgula. E aí ele vai lá e vai gerar entre 0 e 80, 10 números randômicos aqui, nessa faixa. Tarefa para casa, então. A última tarefa de vocês, do módulo, nossa última aula é quinta. Então, quem tiver dúvidas, aparece ali na quinta para eu tentar solucionar. E aí o prazo para vocês entregarem esse exercício é sexta. Eu tenho que fechar as notas ali de vocês, né? Segunda já começa outro módulo para vocês, então tenho que acelerar um pouco. E a gente não vai acabar não vendo gráficos, por enquanto. Tinha calculado mal lá o planejamento. Então aqui a gente vai ter no primeiro exercício, a gente vai ter um sisteminha para o cara poder cadastrar. As informações que ele vai cadastrar a gente vai guardar no dicionário. Então, vocês têm que ter o que vocês vão guardar, vocês vão definir. Então, pode ser uma lista de alunos, pode ser o que vocês bem entenderem. Pode ser uma lista de jogadores. E aí vocês vão ter um dicionário principal, vocês vão ficar salvando essas informações, e um dicionário onde vai ser como se fosse um backup. Então, toda vez que chegar em 5, o cadastro, eu tenho que repassar, adicionar esses 5 elementos novos no meu dicionário de backup e mostrar na tela. Então, essa é a ideia, e zerar o dicionário principal. Essa é a ideia do primeiro exercício. Tá, que ele só diz o que tem que fazer, mas é a mesma coisa. No exercício 2, vocês têm que criar um dicionário que é como se fosse uma agenda. Então, o cara vai poder cadastrar o CPF, o nome. Aqui já está dando uma dica, né? Que a chave do dicionário pode ser o CPF. As informações tem que guardar o nome, a idade, telefone. E aqui a gente pode guardar essas informações como uma tupla ou como uma lista, depende de como é que vocês querem usar. Então o programa vai ficar pedindo para cadastrar pessoas. E aí vocês estão salvando isso no dicionário. No 3 é para usar esse dicionário que vocês criaram na 2. E remover tudo que a pessoa que tiver 18 anos do dicionário, botar em outro. E por fim, tem esse cara aqui, ó. Vamos deixar o 4 como curiosidade. Quem quiser tentar fazer, faz, mas não é obrigado a fazer, tá? Então, nesse caso aqui, vocês podem acessar esse link, quem quiser fazer. Aqui tem cada letra do alfabeto, lá tem uma tabelinha, e aí tem a porcentagem de uso dessa letra, comumente usada, em cada língua que eles disponibilizaram lá. Então, por exemplo, o A é usado bastante no português, assim como a letra E. Mas se vocês pegarem, por exemplo, em polonês, a letra E não é tão usada assim. Então, a ideia aqui é fazer uma função que recebe um texto e escreve na tela as letras em ordem decrescente de ocorrência. Aí vocês podem ter um dicionário com essas informações só para o português, por exemplo. Então a letra tal tem tantos por cento, a letra tal tem tantos. E aí usar esse dicionário para tentar fazer essa contagem aqui, usar a função sorte também, tentar achar um jeito de resolver isso. Mas como eu falei, é um exercício extra só. É isso, pessoal.
O goleiro ganha mais que todo mundo, no exemplo. Então tá, pessoal. Quem entendeu tá liberado. Quem tiver dúvidas pode ficar aí e tirar alguma dúvida. Sor, deixa eu te mostrar aqui o que acontece também. Certo. Manda aí. Posso compartilhar a tela? Pode. Faz assim, ó. Salva, em vez de dar o print direto, salva numa variável, o dic.values. E depois dá o print da variável daí. Fazer um teste. Que estranho. Qual é a versão do Python que tu tem? Deixa eu fazer um teste aqui também. Vamos ver. Fazer um teste na minha máquina aqui. Vamos ver se dá a mesma coisa. Pois é, aconteceu a mesma coisa estranha, né? Faz um fora aí pra nós, pra ver se percorre a lista e mostra um por um. Vamos ver se faz alguma diferença. Isso. Não precisa nem do range, pode botar K em X, que é uma lista que ele retorna. Tá, eu vou botar aqui que nem tu fez antes. Não, mas nem precisa. Vamos ver se é na lista ali ele já põe assim, ó, for K For K em X. in X. Ah, tá. E aí dá um print do K daí. Opa. Eu errei aqui o negocinho. Print. Agora foi. Tem que dar um... É o tipo que ele Tem que dar retorna ali na realidade, mas ele funciona que nem uma lista, entendeu? Então não tem grandes problemas. Se tu não quiser que apareça aquele negócio, tem que. só faltou a vírgula aqui, espacinho aqui no meio. Sim, é isso aí sim. Se tu for dar o print direto, ele vai sempre mostrar aquele negócio lá, né? Que é uma lista do dicionário, por isso que ele tenta diferenciar o Python, né? Uhum. Então tá, então. Obrigado, senhor. Valeu. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Boa tarde. Bons exercícios. É isso, senhor. Muito obrigado pela aula. Valeu. Obrigada pela aula. Ok, sir. Quinta eu vou encher um pouquinho seu saco, porque tô sentindo que eu vou olhar para aquele exercício e a dor de cabeça instantânea, assim, ela cai milagrosamente. Beleza. Calma, Karina, calma, respira. Tchau, senhor. Obrigado pela aula. Eu estaria morta e eu seria uma pedra. Tchau. Tchau, sir. Tchau. Professor? Oi. Ontem vieram os meus filhos e aí eles colocaram, assim, fizeram acessaram no Python os programinhas, e aí, então, eu achei bem legal. Tu colocava o número na letra A, B, C, né? Os números A, B, C, D. Aí ele vem com todos ele dá o resultado com todas as fórmulas, né? Tanto Isso. do ciclo. Legal, agora não vou dizer que o Lúcio aprendeu, né? Nem eu não aprendi direito. Mas aí eu não sei como é que se poderia fazer com que ele, assim, também começasse a
a se integrar um pouquinho, a aprender a fazer, não grandes, né? Mais simplesinhas teria que ser. E começar assim, bem devagar com ele, para ele ter A minha alguma ideia noção. ali, o código que eu te mandei lá, deixa eu achar ele aqui. A minha ideia ali era que para o Lúcio tentar fazer uma alteração no código no finalzinho ali. Deixa eu achar aqui só o código que eu te mandei aqui. Beleza. Tá ali, aqui. Tá, então, por exemplo, o código era esse aqui, ó. Eu vou te mandar no chat aqui. Pera aí. O código era alguma coisa assim, né? Então, nessa área do retângulo ali, ó, que tá comentada. Não está aparecendo, professor. Não apareceu o chat para ti? Sim, só que agora sumiu. Ué. Eu não consigo visualizar direito. Deixa eu ver aqui. Ele apareceu e sumiu. Ah, tá. É que tu tem que clicar naquele. Lá em cima ali, ó, tem um. No chat? Isso, chat com todos. Tem que clicar ali para aparecer, senão ele só aparece a notificação e sai. Será que é isso? Ele fica minimizado. Tu clicar ali em cima, ele aparece, daí fica fixo ali do lado. Tá, aqui, eu tô com todo o programa aqui. Tá. Então, ABC, assim, tudo. isso, é assim, as últimas duas linhas do programa, que é que tem a hashtag ali, a minha ideia ali, por exemplo, ó, tu viu que área quadrado é igual a B vezes B, né? Era Sim. a fórmula para fazer o quadrado. Então, minha ideia é pro Lúcio tentar botar ali no área retângulo, que é aquela... Ah, tá, sim. Colocar, por exemplo, A vezes B, uma coisa assim? Isso aí. Aí, só que assim, tem que tirar a hashtag antes das duas linhas, tá? Então, tá. Tira a hashtag antes das duas, a de baixo já tá ok, eu acho que tem um parênteses no final, né? E aí é só botar a fórmula ali, então para ele tentar colocar a fórmula ali e executar de novo. Aí ele vai calcular também a área do retângulo. Né? Ah, tá. Você tem que lembrar de tirar o hashtag só. Dos dois, tirar. Isso, dos dois. O que tem hashtag, ele desconsidera, ele não olha o programa ali. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A área do retângulo, igual, aí ele tem que colocar uma letra ou um número. A vezes B, tá? A área, certo? A vezes B mesmo. A vezes B, e depois? Depois só tirar a hashtag de baixo. E ele vai... E tem que entrar com os números também ou não? Aí quando tu executar, ele vai pedir de novo os 3 números, né? Ah, tá. Mas aí vai mostrar tanto do triângulo, do círculo, trapézio, quadrado, e vai mostrar também a do retângulo daí. Ah, tá. Só para ele começar a ter um contato, né? Sim. É que, professor, assim, no caso, né, quando voltarem, eu acho assim, eu não sei se aí tem, né, mas eu me lembro que um dos meus filhos fez o integrado de informática em Bento. Foi o primeiro ano, foi quando começou. O integrado, ele foi para Bento, não tinha aqui ainda. Sim. E aí, então, eu me lembro que ele trabalhava lá, desde o começo, ele começou a ajudar o professor, não sei se era do laboratório, o quê, e eu acho que ele fazia um serviço, assim, de monitor dos colegas. Então, eu tinha um projeto, antes de começar a pandemia ali, eu tinha um projeto, eu sempre tenho monitor de programação. Daí, quando começou, eu ia ter um, pelo menos. E daí, normalmente, eu deixo para ajudar mesmo, né? Com quem tem mais dificuldade daí. Claro. Mas aí começou a pandemia, daí não aconteceu mais. Mas normalmente eu crio um projeto para isso. Porque daí eles também recebem, né, uma bolsa, não era tanto, ele ganhava pouco, mas eu dizia para ele assim, Luiz, tu faz o mesmo, nem que tu não ganhe nada para aprender, né? E ele agora, professor, ele está fazendo o doutorado dele lá em Amsterdã. Olha só. Ele saiu lá de Bento, passou direto para ciência de computação na URGS, não fez o cursinho, foi aquele ano que eles fizeram uma greve grande, acho que você não estava ainda. Uma greve assim, de uns 2 meses para 3. Eu acho que, não me lembro que ano que foi isso. Acho que foi 2013, 14. Não, eu já estava assim, eu tô desde 2010 ali.
É que a gente, lá no campo, eu me lembro dessa greve, a gente no campus aqui, a gente não aderiu muito, a gente demorou para aderir à Não greve. tinha ainda, professor, acho que não. Ah, não, já tinha aberto aqui também, sim. Não tinha o médico só, né? Sim, médico. Uhum. Ah, tá. E aí, então, eu disse, mas então o Luiz vai fazer um cursinho, né? Aí ele foi até acho que era o Pneu, lá de Caxias, ele foi lá, ele não gostou, ele disse, eu não gostei, eu vou estudar tudo pela internet. E aí ele foi bem no vestibular, passou logo assim, no primeiro semestre, tudo. Uhum. E aí, quando ele fez 2 anos, depois ele foi para Grenoble, na França. Aí ele fez o mestrado, mas nem tinha terminado a graduação aqui. Ele terminou a graduação lá na França e fez o mestrado, aí voltou para terminar na URGS, daí ele voltou lá para Amsterdã fazer o doutorado. Legal. Sim, eu fiz o mestrado na URGS também. Quem conhece você é o Paulo, é outro meu filho. Também estudou em Bento, no IFE, mas naquela época só tinha só agrícola, né? Uhum. Aí também ele fez ciência da computação na URGS e depois fez um mestrado aí na URGS. Aí depois ele começou a trabalhar, eles têm lá uma empresinha, uma coisa. Aí ele não mais se interessou de fazer o doutorado. Sim, mas quando voltar, com certeza a gente vai ter um monitor daí. Claro, eu acho que daí, ajudando ele, assim, fazendo, Sim. ele vai aprender, porque eu também não sei muito. Então Isso, é não, difícil ensinar. ajuda bastante. Então tá, professora, era mais isso aí. Vocês vão Beleza. voltar quando? Não tem ainda definição, né? Não Acho que... tem, eles estão com planejamento ali, eu acho, de quando ele vai ter férias em abril, e aí, quando terminar as férias, eu acho que eles estão com planejamento de voltar algumas disciplinas e tal, mas não sei ainda ao certo como é que vai ser. Mas quem sabe a gente já tenha feito a vacina, né? Pois é, Mas tá, professor, muito obrigada, então. então tá, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.